Hello, my friend! Você já sentiu aquela dor estranha no peito e ficou se perguntando, será que é só ansiedade ou será que eu tô morrendo? Pois é, tem sintomas que a gente não pode ignorar. E nesse vídeo eu vou te mostrar 10 sinais de que você deve ir ao médico. E eu organizei eles desde o que parece mais bobo, mas é sério, até o corre pro hospital agora, sendo o último o mais importante de todos. Como se fosse uma espécie de termômetro de preocupação. E lá no final eu te deixei um sinal bônus, um sinal bem perigoso que, quando está presente, pode significar um risco para a sua vida. E lembrando que todos esses sinais podem salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Bora pros 10? Vamos conferir. Você conhece alguém assim? Que você vai vendo que a pessoa não tá legal, mas não quer ir no médico. Ah não, mas eu acho que não precisa não. Não, peraí que eu só vou tomar um dipirona. Tomei o dipirona, mas ainda não tá legal. Vou tomar um Dorflex. E aí, melhorou? Tá um pouquinho melhor. E o argumento que eu mais percebo na urgência, quando eu atendo casos como esse, e quando estou diante de pacientes críticos, é que o acompanhante fala, doutor, eu falei a semana inteira para ele vir no médico, procurar ajuda, e ele não procurou, e agora tá assim. Será que algum parente seu é assim? Ou, aliás, será que você é assim? 10º sinal, febre alta ou persistente. Febre não é só gripe, a gente tem essa percepção, né? Então, por definição, febre ocorre quando a temperatura é maior ou igual a 37,8 graus. E ela está presente em diversas situações, e também pode estar presente na gripe, claro, mas também em situações como a dengue, infecções mais graves, como pneumonia e até meningite. Então, ela é um sinal que deve ser valorizado. E se ainda ela fica passando de 39 graus, dura vários dias e vem com outros sintomas estranhos associados, você não pode ignorar. 9º sinal, perda de peso sem explicação. Não é só dieta que emagrece. Se você está perdendo peso sem tentar, uma das principais hipóteses diagnósticas que deve ser investigada é câncer. Porque o tecido cancerígeno, ele demanda muito do metabolismo e acaba roubando todos os nutrientes para aquele tumor crescer. Então a pessoa acaba emagrecendo muito. Mas claro que outras condições também podem causar perda de peso, como diabetes, hipertiroidismo e outras doenças. But sempre merece uma investigação. E aliás, se algum familiar seu ou você estiver perdendo peso de uma forma sem explicação, onde será que vocês podem procurar atendimento nesses casos? No hospital? Qual serviço será que é mais correto? Porque vocês não podem perder tempo. E eu acho que essa resposta a gente vai conseguir encontrar no e-book do Guia do Paciente. Vou ali na lupinha e vou digitar aqui, ó, perda de peso. E ali você vai ter algumas causas de perda de peso, né? E aí você vai ler ali, qual o serviço procurar nesse caso? Unidade Básica de Saúde, que é a UBS, pois lá é o lugar que deve ser feita a investigação com exames, às vezes solicitação de biópsia e também encaminhamentos para hospitais de câncer. Então assim, é um guia bem prático, né, para você saber onde procurar ajuda quando tiver um problema. Eu fiz ele com base nas queixas mais comuns que eu atendo na urgência e na emergência, e eu deixei ele aqui na descrição. Basta você ir lá e baixar ou acessar pelo próprio QR Code que está aparecendo aí na sua tela, tá? 8º sinal, tristeza profunda. Tá achando que tristeza não é sintoma? Se ela te impede de viver, de se levantar, de se cuidar, precisa de atenção médica. Só você sabe o que você passa. Só você sabe as batalhas que você trava para sobreviver. Para poder criar seu filho, para pagar as contas, para ter que ser pai, para ter que ser mãe. Às vezes tem que ser os dois ao mesmo tempo. Mas se essa tristeza te traz limitações, precisa procurar um médico. Qualquer médico? Não. No guia tem os locais do SUS que você pode procurar socorro para esse tipo de problema. 7º sinal, ansiedade intensa. Aquela famosa crise de ansiedade, quando ela vira falta de ar, palpitação, coração acelerado, tremedeira e às vezes pode até parecer infarto. Mas também pode virar um ciclo perigoso quando não é tratado. Sinal número 6, sintomas que te acordam no meio da noite. Me recordo de uma paciente que eu atendi esses dias, era uma mulher de 54 anos, que no meio da madrugada, mais ou menos umas 3 da manhã, ela acordou com vômito e mal-estar. E ela chegou para mim na emergência apenas com esses sintomas. Cara, acordar assim, no meio da noite, a gente tem que investigar. E a minha principal hipótese diagnóstica é infarto do coração nesses casos. E eu pedi alguns exames e era de fato um infarto. E veja, sem dor no peito. Uma dor que te acorda de madrugada é o corpo gritando
em horário de descanso, que é um sinal de algo de errado. Uma dor de cabeça que te acorda, pode ser um AVC. Uma dor abdominal muito forte, pode ser apendicite. E assim vai. Quinto sinal, dor abdominal intensa. Olha, se você está se contorcendo e parou tudo o que está fazendo e a dor não passa com nada e você já tomou algum analgésico e mesmo assim não passa, tomou aquele Buscopanzinho maroto e mesmo assim persiste, isso não é normal. E eu quero que você dê uma olhada aqui no abdômen do Van Deilson, o nosso modelo que eu criei em inteligência artificial. Dependendo da localização da dor, a gente pensa numa causa possível. Aí na parte direita de baixo do abdômen pode ser apendicite, mas ali pelo meio em cima, úlcera. Mas nos flancos direito ou esquerdo pode ser cálculo renal. Se for uma dor em faixa, na parte mais superior do abdômen, pode ser pancreatite. Então assim, podem ser várias coisas. É uma imagem bem didática, né? E ela também está disponível no e-book do Guia do Paciente. Quarto sinal, confusão mental. Esse é muito interessante. Certo dia eu estava almoçando, né, na casa da minha avó, e aí ela me disse assim... Kaique, sua tia prima não anda muito bem não, Angélica. Ela anda meio confusa, não fala coisa com coisa, tem chamado pessoas que já morreram, parou até de andar assim, e tá fazendo as necessidades na cama. Tá usando fralda. Eu perguntei quanto tempo fazia, e ela falou que fazia uma semana que ela foi piorando, né? O marido dela tava dizendo que tava pensando em levar ela num psiquiatra para poder ver, porque tava achando um pouco estranho. E detalhe, tá? A Angélica tem 73 anos e é uma pessoa funcional, que faz comida, que limpa a casa, que faz as coisas dela. É uma pessoa extremamente orientada. Você vai conversar normalmente com ela. Eu quero que você perceba que ninguém fica confuso do dia pra noite de uma maneira normal. Isso não é normal e tem que ser muito claro para você. Então, quando eu soube, né, dessa informação, eu liguei para ele na hora, né, pro marido dela, e levei ela para o hospital imediatamente. E se tratava de um AVC hemorrágico, né? Ela ficou internada alguns dias na UTI, tentando compensar o quadro dela, que era um quadro bem complicado, né, que ela tem pressão alta, diabetes, tem várias outras doenças associadas, mas no final acabou ficando tudo bem. Então guarda com carinho esse daí. E agora o nosso terceiro sinal. Mas antes, se você está curtindo o conteúdo até aqui, eu vou te pedir para se inscrever no canal, deixar aquele like. Eu sempre trago um conteúdo diferenciado de medicina para vocês aqui, que sempre vão te ajudar de alguma maneira. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico. Em terceiro, temos desmaio. Desmaiar é o corpo dizendo, tô desligando porque algo está muito errado. E pode ser o coração, pode ser a pressão, pode ser o cérebro, pode ser alguma infecção que esteja acontecendo, pode ser a glicose que está baixa no sangue. E no guia do paciente, quando você escreve ali desmaio, aí você vai ver as causas de desmaio, né, possíveis causas, e qual serviço procurar nesses casos. Então, ali, número 1, a prioridade é procurar um hospital, ou se caso não conseguir, ligar 192 e procurar e pedir ajuda para o SAMU. Então, assim, essa é uma informação que você precisa saber muito rápido e você consegue consultar na hora. Segundo sinal, convulsão. Não importa se é a primeira vez ou se a pessoa já tem histórico, às vezes o paciente já é epilético, né? Convulsão sempre merece avaliação médica. E se for a primeira vez, mais ainda. E assim, no desmaio, o paciente ele só cai e fica desacordado. Mas na convulsão não. O paciente fica rígido, faz os movimentos repetitivos, tônico-clônicos, todo enrijecido, às vezes baba, né? É até uma situação assim que causa um pouco de pânico assim nas pessoas. E tem que buscar atendimento. E no e-book do Guia dos Pacientes, a gente aprende também a diferenciar os dois de maneira bem mais detalhada. E o primeiro colocado, mas eu acho que ele compete bastante com o bônus que eu vou te entregar daqui a pouco, é a dor no peito. Ah, Kaique, mas dor no peito pode ser só ansiedade. Cuidado. E até pode ser mesmo, mas se tem dor no peito, a nossa primeira hipótese diagnóstica sempre será infarto, até que se prove o contrário. E ponto final. Ansiedade é um diagnóstico de exclusão. Quando o médico já descartou todas as outras possibilidades, aí a gente pode olhar, dependendo do contexto, e falar assim, ó, é uma dor de peito de ansiedade. Então, se sentiu dor no peito, independente do tipo de dor, procurar atendimento imediatamente. E o nosso bônus, extremamente crucial, falta de ar. É um dos sintomas mais perigosos. Se você está ofegante, né? Às vezes parece que a pessoa subiu um lance de escada correndo, mas quando na verdade ela está parada. Você observa que ela fica cansada, sem motivo. Você vê que existe um desconforto, né? Óbvio que às vezes não é tão claro assim, mas essa é uma queixa quando a pessoa traz, é muito importante
da gente valorizar. Muitos pacientes acabam se referindo a ela como cansaço mesmo. Às vezes não é só uma falta de ar só, mas um cansaço, às vezes uma dificuldade de encher todo o pulmão. E lá no guia, quando você digita lá falta de ar, você vai ver aí as causas mais comuns de falta de ar e os locais de onde você deve procurar ajuda de acordo com o estilo ali. Você vê que a maioria dos casos eu vou indicar uma UPA como local de prioridade devido aos exames que a gente tem disponível naquele momento, né? Mas tem outras situações que eu vou orientar a procurar o hospital. E aí, curtiu o conteúdo? Escreve aqui nos comentários qual sinal que você acha mais perigoso e se algum deles já aconteceu com você. Quero saber um pouquinho da sua experiência, como que foi, qual que foi o seu diagnóstico, se você teve algum, ou se você continua sofrendo com algum deles. Bora trocar uma ideia. Um grande abraço e até a próxima.